No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Olá pessoal, começando mais um programa Rádio de Bolso. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Eu sou Djair Galvão e vamos começar o nosso programa trazendo aqui uma história curiosa. Ela está no portal G1 do Paraná. É o seguinte, o Ministério Público Estadual do Paraná interditou o único cemitério que fica numa propriedade rural no município de Campo Magro, ali na região metropolitana de Curitiba. O detalhe é que esse cemitério, ele fica numa encosta, então isso foi descoberto anos depois. Tem centenas de pessoas já enterradas nessa propriedade rural onde fica o cemitério e agora o Ministério Público daquele estado, o MP do Paraná, resolveu interditar o cemitério por falta de licença ambiental. Como eu disse, os moradores estão surpresos com a medida, né? Com a medida que se ampara na lei, né? Porque já tem vários anos, tem centenas de parentes das pessoas ali enterradas nessa propriedade rural, na área do município de Campo Magro, que fica na região metropolitana de Curitiba. Então, esse cemitério, ele está numa encosta, né, a lei, então está sendo cumprida, segundo o Ministério Público. Ele fica numa encosta, ao lado passa um córrego que banha várias propriedades rurais. Então está lá um impasse e as pessoas querendo enterrar seus parentes, mas o Ministério Público então interditou o único cemitério nessa região lá do Paraná, perto de Curitiba, o nosso primeiro assunto. O segundo assunto, a gente pode começar dizendo o seguinte, tem um ditado popular que é muito conhecido, que diz o seguinte, quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Todo mundo conhece esse ditado, né? E isso tem a ver com algumas coisas relacionadas ao mundo de quem pode muito, né? Que é o poder de consumo da classe muito rica. Vez por outra a gente está falando aqui de desigualdades, de excesso de concentração de renda, enfim. E essa história aqui que foi trazida pela BBC Brasil, uma reportagem bem interessante, que ela diz o seguinte, água gourmet, o item de luxo que virou tendência entre os ricos. Isso tem tudo a ver com essas marcas que se firmam e são voltadas para o alto luxo, né? Agora, ninguém imaginaria, talvez, né, a gente aqui do mundo dos imortais, talvez a gente não imaginasse que tivesse um mercado voltado para água de altíssima qualidade, segundo os vendedores, segundo os proprietários dessas companhias que engarrafam essas águas. Então, uma água super, hiper, ultra, sabe-se lá como é que a gente classificaria, né? Com detalhe, né? Só para ter uma ideia, né? Uma garrafa de determinadas águas dessas gourmet, né? Lá da Europa, principalmente, né? Então, a garrafa custa 250 euros, em torno de R$1.500. Eu vou repetir, a garrafa de água, considerada de alto padrão, tal. Então, água mineral, que eles recolheram num lugar distante, nas rochas, não sei de onde, atrás da Noruega, o outro atrás do Havaí, perto de um vulcão, etc. E tal. Então, eles gourmetizam a água, né? Isso é um negócio que, pra gente, né, que está acostumado com água, você pegar água do filtro, você comprar água mineral, essa dos mercados e tudo mais, então é um negócio meio espantoso que uma garrafa de água gourmet, ela custe R$1.500 aproximadamente, essa reportagem da BBC, né? Tem até, segundo a reportagem, lá na Europa, uma sociedade de água fina, reúne empresas que captam e engarrafam água de lugares remotos, e daí então o luxo de vender e ter quem compre, né? É parecido com aquela história do vinho, né? Tem o vinho barato, o vinho de garrafão, o famoso carreteiro, Natal, etc e tal, e você vai vendo camadas do vinho, disso e daquilo, até os vinhos importados aí que custam milhares de reais, e quem pode, pode, como eu disse, e como o ditado diz, paga, né? Para consumir, as pessoas também pagam uma água nessa linha aí do que a gente está mostrando através dessa reportagem da BBC Brasil, né?
Agora tem um detalhe que está por trás da história, que é o outro lado do muro, que é o lado real, né? Segundo a ONU, em 2022, a estimativa é que 2 bilhões e 200 milhões de pessoas em todo o mundo não têm água potável para beber. Então é o outro lado dessa história. E só para complementar, nesse universo dos que podem muito, né? Basta lembrar que as marcas, elas mais ou menos fazem um tipo de teste. Ou seja, vamos lançar determinado produto, que esse produto ele vai ter um caráter de exclusividade, pouquíssimas pessoas vão comprar e isso vai dar um sucesso estrondoso. Eu vou citar ainda 2 exemplos, um mais antigo, o famoso tênis da Balenciaga, né, que é uma grife criada pelo Cristóbal Balenciaga, um espanhol, que foi vendida em 2001 para a grife Dior na França. Então a sede hoje é em Paris, tal. Eles fizeram lá alguns anos um tênis chamado tênis detonado, e o tênis vendido por R$10.000 aproximadamente, e não tinha, ela era uma série exclusiva, com poucas unidades, e vendeu tudo, né? Enfim. E recentemente o jornal o Globo publicou até uma outra coisa nessa mesma linha, né? Que a famosa marca Louis Vuitton, né? Marca de bolsas e tal, de grife de alto padrão, ela lançou uma bolsa que imita um saco de pão. Detalhe, né? Custa 2.700 euros e tem fila para comprar. Como eu disse, sempre vai ter aí um extrato, né? Vai estar naquele 1% que tudo pode. E faz parte dessa desorganizada estrutura nossa, né? No mundo em que você tem aí alguns bilionários, multibilionários ou famílias de muito ricos que eles podem se dar o luxo de fazer isso. O terceiro assunto, encerrando o nosso Rádio de Bolso, é uma dica super especial de uma animação que está na Netflix, que eu assisti, maravilhosa, encantadora, tocante, que é um filme interessante. É o seguinte, esse filme ele foi lançado, na verdade, em março de 2023, então já vai fazer um ano quase, e o filme é um sucesso estrondoso de animação na Netflix, que se chama A Elefanta do Mágico. É um filme que trabalha a ideia da magia, a magia que está faltando, né, na nossa sociedade, na nossa vida, ou seja, você acreditar na mágica, nas coisas, você sair daquele dia a dia modorrento, que você vai e volta, trabalha, volta, come, dorme, toma banho, sai, e ali então os personagens, a história de um menino, né, que ele é criado por um soldado, que foi quem o salvou durante uma batalha na guerra, só que esse soldado esconde desse menino um segredo. Diz que a irmã dele morreu, a irmã do menino, que foi lá no orfanato, tal. Então é uma coisa bem bolada, um roteiro bem interessante. Então a menina teria morrido e esse soldado esconde esse segredo, e o menino então termina falando com uma vidente, e a vidente surpreendentemente fala que ele vai realizar esse sonho de encontrar a irmã quando ele encontrar uma elefanta num lugar que não existe uma elefanta, não existem elefantes. Aí entra um mágico na história, né, que é exatamente o mágico da elefanta, e a história segue até esse menino então conseguir realizar esse sonho de encontrar essa irmã que estava perdida, tá? Muito legal esse filme, recomendo bastante, A Elefanta do Mágico na Netflix. E então encerramos com este assunto o nosso Rádio de Bolso desta segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Boa semana para todo mundo e até o próximo programa.